foi uma das mulheres que me inspirou aí dentro da engenharia. Eu sempre falei isso para todo mundo, né, da faculdade, que você e outras grandes professoras que eu tive, né, durante a graduação, a Rosana, uma delas, né, foram e sempre serão minhas inspirações, porque realmente vocês começaram, né, esse movimento aí nosso das mulheres dentro da engenharia, e é muito gratificante, né, hoje estar aqui falando disso, principalmente porque eu comecei, né, literalmente do zero, né, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum tipo de parentesco, né, pai, tio, enfim, eu comecei literalmente do zero na engenharia, né, então, quando a gente começa, né, do zero é mais difícil, é claro, né, porque você tem que fazer o seu nome, você tem que demonstrar o seu trabalho, mas da mesma forma, eu acho que é um pouco mais gratificante até, né, quando as coisas começam a acontecer. E isso não é demérito, né, de nada, você ter alguém ou não, né, já dentro da engenharia. Eu acho que independente de qualquer coisa, nós como profissionais, né, temos que fazer o nosso papel, né, dentro dos setores que competem, né, a cada um de nós. E como a Rosita falou, né, me formei na Unisanta com muito orgulho, tenho muito orgulho da faculdade, que eu me formei em 2017, né, no meio de 2017, aí eu já emendei uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho por curiosidade, porque sempre foi uma coisa que eu questionava dentro de mim. Eu falei, gente, mas como que não consegue existir uma obra segura e, com prazos de execução, né? Enfim, sempre existia aquela briga, né, do setor da operação com o setor da segurança, né? E aí, por curiosidade, eu acabei indo fazer, né, a pós-graduação e assim foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi muito enriquecedor para meu setor, né, para o setor que eu trabalho hoje. E fui fazer a pós de né, infraestrutura urbana na UFSCar, que é o setor que eu escolhi da engenharia, né, para trabalhar. É, desde o início da faculdade, eu sempre me identifiquei, né? Eu sempre falei que eu queria entrar na faculdade de engenharia para trabalhar com rodovia, com viaduto, que eu queria construir, né, participar das obras construtivas, né, desse setor. E aí, sem querer, eu acabei caindo nesse setor, só que em uma outra vertente, né, que foi o saneamento básico. Eu queria pedir só desculpa para vocês, gente, da minha estrutura, mas é que hoje a gente está aqui num evento, né, da empresa, a gente está na Paving Expo, que eu vou falar também um pouquinho para vocês, né, sobre isso, sobre participar dos eventos, o quanto é importante para vocês que estão estudando, né, na área também, é o network que a gente fala, tá, gente? A gente vem para os eventos não só para a gente divulgar o nosso trabalho, mas também para a gente fazer network. É dentro desses eventos que a gente acaba conhecendo pessoas, que a gente acaba expandindo o nosso conhecimento, né? Porque às vezes uma coisa que é aplicada aqui na nossa região não é aplicada em outra região, e assim a gente troca experiências, né? Então eu acho muito importante também passar isso para vocês. E eu estou aqui hoje à noite para para conversar com vocês, falar um pouco, né, sobre a minha experiência dentro da engenharia, né, dentro da engenharia de infraestrutura urbana, que é o setor que eu trabalho, né, e como que foi, né, tudo isso, tá? Se o áudio estiver ruim, tá, gente, alguma coisa assim, me sinalizem aqui, por favor, que eu tô com o fone, mas às vezes, né. Tá ótimo, tá Perfeito. dando para E, ouvir certinho. legal. Então, eu ingressei, né, na infraestrutura urbana no finalzinho de 2012, né, eu já estava na faculdade, já estava um semestre na faculdade, e aí surgiu a oportunidade para eu trabalhar com cadastro de redes de água e esgoto. Perguntem para mim se eu sabia o que era isso. Não. Foi muito engraçado até a minha entrevista, porque o engenheiro da obra falou que ia me contratar só pela minha audácia de chegar lá e querer fazer. E eu fui, eu precisava realmente trabalhar, né, durante o período da faculdade, para eu pagar a faculdade. E ali, quando eu comecei a trabalhar, eu me encontrei. E daí, dentro do setor, né, eu fui trabalhando, fui crescendo, né, nessa mesma empresa, essa empresa inicial que eu comecei, eu trabalhei lá por 5 anos.
contratos de manutenção de redes de água e esgoto na cidade do Guarujá, Bertioga, Santos, São Vicente. Então, toda a baixada aí, né, praticamente, eu trabalhei com eles nesses contratos de manutenção. E daí, eu dali fui, do nada, né, estava lá na empresa como estagiária até então, né, assistente, e aí eles falaram para mim que eu tinha que virar gerente do departamento pessoal e financeiro da empresa em Santos. E aí eu falei: "Caraca, meu, mas como assim eu vou virar gerente do financeiro, RH? Eu estou estudando engenharia, isso não tem nada a ver comigo, né, não tem nada a ver com o que eu estou estudando para fazer, como assim, né?". E aí, como eu precisava realmente trabalhar, na época meu chefe me prometeu que era só por um tempo, né, só por um período, e eu fui para Santos trabalhar na administração, né, na gestão administrativa da empresa. Legal. Quando eu cheguei em Santos, né, passou 1 ano, passou 2 anos, e aí eu já estava mais envolvida, né, do que eu imaginava nessa questão da gestão, né, e administração. E aí eu cheguei no meu chefe e falei: "E aí? Já se passaram 2 anos e pouquinho, né, eu preciso começar". Ele falou: "Tá, mas você não tá vendo engenheiro?". Eu falei: "Não, sim, tô vendo, né, eu tô vendo como que é a gestão de um contrato, eu tô vendo como que funciona toda a dinâmica, né, de distribuição dos serviços, isso bacana, né". Falei: "Mas eu quero ir para campo, né", e eu sempre batendo o pé: "Eu quero ir para campo, eu quero saber como que acontece, tal, tal, tal". Tudo bem. Aí estava eu no último semestre da faculdade, que é o semestre mais tranquilo da faculdade, só que não, e virei encarregada de trecho. A empresa me deu 11 equipes para tocar, né, de manutenção no último semestre da faculdade. Eu falei: "Poxa, que legal". O que foi me tornar encarregada de trecho? Foi ter hora para entrar, mas não ter hora para sair da empresa. A verdade é essa. Só que ao mesmo tempo, né, que eu falei: "Nossa, poxa, por que ele não me deu essa missão antes, né? Por que ele tá me dando essa missão agora?". Tipo, que eu tô no meu momento mais crítico na faculdade, que eu tinha uma cobrança muito grande comigo mesma, né, de me formar em 5 anos e finalizar a faculdade. Eu não via a hora ali de poder ter uma oportunidade também como engenheira dentro da empresa, né. Mas enfim, e aí galera, fui tocar as 11 frentes de serviço. Foi fácil? Não, nem um pouco. São muitos problemas, a manutenção, principalmente, é um setor que exige que você seja muito safo, você tem que pensar muito rápido, você tem que ter uma solução muito rápida para tudo, né. E você não tem muito tempo, assim, para pensar, tem que ser ali, naquele momento, agora, entendeu. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, foi muito punk, mas a partir disso que eu consegui me tornar a gestora de contratos que eu me tornei hoje em dia. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu passei pelo setor administrativo e financeiro da empresa, eu soube o que era você ter o controle de custos da empresa, você ter o controle, né, de administração da gestão, não só de custos, né, mas também de materiais, de funcionários, de pessoas. Porque nós, como engenheiros, quando a gente vem para o mercado de trabalho, nós somos grandes gestores de pessoas, principalmente, entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, sabe? Quando a gente vem para o mercado, se preparar para isso, né? Para estar ali, ter aquele jogo de cintura com todo mundo, porque você fala desde o superintendente da empresa até o seu funcionário, o seu colaborador que é ajudante, que tem às vezes uma linguagem um pouco mais humilde, entendeu? E você tem que estar ali, tem que saber conversar, tem que saber cobrar, tem que saber, né, o momento certo. Eu falo que é o morde e assopra, né? Você tem que saber a hora de cobrar, de bater, mas também tem que saber a hora de agradar, né? E é isso. A gestão de pessoas é isso, né? E aí, me formei, né, no mês de 2017, e logo que me formei, tive a oportunidade, né, nessa empresa de me tornar gestora do contrato de São Vicente. Trabalhei mais um ano lá como gestora desse contrato, e aí daí veio a grande oportunidade, né, que eu falo até hoje, assim, que foi para mim um grande divisor de águas na minha carreira como engenheira, que foi o contrato de Santos, que eu assumi a gestão sozinha, né. Eu tinha 25 anos,
recém-formada, né? Tinha um ano aí, nem um ano completo, né, de formada, e tinha um contrato de 22 milhões na minha mão para gerenciar. E aí que vem, né, o título da minha palestra, né, Mulheres na Engenharia. Como é que foi isso? Foi, no começo, muito desafiador, né? Porque eu chegava muitas vezes nos locais onde eu tinha reunião com secretário de obras da cidade, gerentes de outras concessionárias, né, que trabalhavam na cidade também. E aí chegava o meu gerente, né? Esse contrato era um contrato que a gente também prestava serviço para a Sabesp. E daí chegava meu gerente da Sabesp nas reuniões, e eu tava lá muitas vezes, né? Chegava antes dele. E aí a galera, ué, fulano, cadê o gerente da Mega Sena? E tipo assim, sou eu. Eu, né? Então, sou eu. Aí todo mundo, quando eu não escutava, nossa, mas você é muito nova. Nossa, mas você é uma mulher. Eu falo, que legal, né? Que bicho de 7 cabeças. Interessante, né? Uma mulher. Então foi assim, desafiador em relação a isso. Até as pessoas, né, acreditarem no meu trabalho, até as pessoas entenderem da seriedade, né, que eu estava ali realmente para resolver a situação, que eu estava ali realmente me dedicando, que eu tinha até uma certa experiência, né, quer queira, quer não queira, eu já estava há 5 anos aí no mercado, 6 anos, né, na infraestrutura, né, no setor. Mas eu digo que o desafio maior foi por ser nova. Né? As pessoas não aceitavam uma menina de 25 anos como gestora de um contrato. Essa era a maior dificuldade, inclusive para os meus gerentes da Sabesp. Infelizmente, para eles também era no começo, assim, sabe? Até eles realmente verem, né, que eu estava ali fazendo o meu trabalho, que eu estava ali, que aquilo para mim não era uma oportunidade, era o meu trabalho, né? E a gente, quando tem, né, um trabalho, a gente se dedica, a gente faz a nossa parte, né, como profissionais que somos. E aí fui tocando, montei minha equipe, montei uma equipe muito bem estruturada, que eu, inclusive, com vários ex-alunos do Santa, galera que eu trouxe para junto de mim, sabe, para me ajudar, para aprender. Muita gente que não tinha experiência, eu falei, não, vai sem experiência mesmo, vamos aprender junto, vamos tocar junto, entendeu? E a gente, assim, no auge do contrato, tínhamos 120 funcionários, né, ao todo no contrato. E, cara, foi assim, eu falo para vocês que a maior experiência, assim, né, que eu tive, desafiadora, claro, mas para mim foi, assim, realmente o divisor de águas da minha carreira. Nós tocamos o contrato, conseguimos um percentual muito bom, a gente conseguiu finalizar o contrato com um percentual de 10% de lucro, aditivamos contrato porque tínhamos, né, competência e entregando o contrato com qualidade, né, e tudo mais. O dia a dia, o que eu posso falar para vocês é assim, vocês estarem a par de tudo que está acontecendo, terem a equipe de vocês, né, na mão de vocês, é muito importante, né, vocês não precisam ser expert, tá, em RH, em financeiro, em contabilidade, mas vocês precisam ter um pouquinho de noção, né? Entendeu? Porque... Ixi, caiu, voltou. Vocês precisam... Voltou. Vocês precisam ter um pouquinho de noção, assim, né, de cada setor, né? É noção mesmo, não é ser expert. Para vocês conseguirem gerenciar, né? E lembrando que aqui, o que eu contei para vocês desde o começo, eu fui crescendo passo a passo. Eu já não entrei como gerente, né? Eu entrei ali como assistente, passei para gerente de administrativo, depois me tornei encarregada e depois me tornei gerente geral. Então, o que eu falo para vocês, né, dessa experiência minha, é que a gente não começa do topo, a gente começa lá de baixo, aprendendo passinho por passinho, subindo degrau por degrau, para a gente chegar, né, onde a gente almeja, né? Então, principalmente para vocês que estão, né, estudando, o que eu falo para vocês é assim: se vocês puderem já ter a oportunidade de começar agora, comecem, sabe? Comecem como estagiários, comecem, cara, vai na obra, se oferece, né? Quem tem
essa possibilidade, né? Nem que seja para no começo você não ser remunerado, assim como quando eu comecei eu não fui, eu fiquei 4 meses sem remuneração para aprender, né? Mas comecem de alguma forma, porque o retorno, gente, ele vem, entendeu? Não existe nenhum trabalho que você faça, que você se dedique, que não tenha retorno, entendeu? Tudo que você fizer com dedicação, se você gosta, então vão e se dediquem e comecem, porque isso para mim foi muito fundamental, né? Eu começar ali do zero, né, de baixo, para hoje eu ter essa noção, essa gama que eu tenho. E tá, detalhe, tá, gente? Eu não sei de nada, eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou contando para vocês um pouco de uma das primeiras experiências que eu tive, né? E aí esse contrato de Santos acabou no ano passado, né? No auge aí da pandemia. Teve uma renovação da empresa, né, lá em Santa Catarina, eles me ofereceram para eu ir para Santa Catarina, só que infelizmente ficava um pouco inviável para mim, né, nesse momento, ir para um outro estado, mudar e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo para começar a trabalhar com obras de método não destrutivo, que é o que eu faço hoje aqui na Engeneves, né? E aí foi um novo desafio para mim, porque até então eu trabalhava só com manutenção, tinha uma noção do que era método não destrutivo, mas eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, para mim, foi um novo desafio, onde eu estava ali mais uma vez, começando de novo, né? E me reinventando e construindo, né? Me reerguendo aí como no outro setor, né? Dentro da infraestrutura urbana. E vim para Engeneves, também, mesma coisa, né? Comecei no contrato grande aqui, que a Engeneves tinha, para finalizar esse contrato, que já estava em andamento. Na época que eu cheguei, eu fui já bem recebida pelo engenheiro da obra. Tá, mas tu sabe de método não destrutivo? Tipo assim, tava 500 engenheiros na mesa, ele perguntou só para mim. Eu falou, oh, meu Deus do céu. Eu falei, boa tarde, tudo bom? Eu sou a engenheira Thaís. Deixa eu me apresentar. Então, assim, foi muito engraçado também, né? Aí entra de novo aquela questão, né? Caramba, gente. Será que ele tá perguntando para mim porque eu sou mulher? Ou será que ele tá perguntando para mim que ele quer saber se eu sei? A gente fica nessa dúvida, né? Mas, enfim. E aí, toquei, finalizei a obra também. Conseguimos, né, concluir a obra com isso aí. E aí, o Leonardo passou para mim, né, que é o diretor da Engeneves, a função de gerenciar os contratos da empresa também, né? E hoje, eu estou aqui na empresa, né, gerenciando essa parte contratual, e é impressionante como as coisas acontecem, né? Recentemente, a gente teve uma visita técnica, né? A gente faz muita visita técnica antes de passar qualquer tipo de orçamento e tudo mais, porque são situações mais específicas de obra, né? E aí eu fui fazer uma visita técnica, e essa visita técnica inicialmente estava agendada com o Leonardo, né? Que é o diretor e engenheiro aqui também. E daí, chegou no dia, ele não pôde ir, né? E aí acabou que eu tive que ir para a visita técnica. E chegando no local da visita técnica, o rapaz virou para mim e falou assim, ué, mas não ia ser o Leonardo que ia vir? Aí eu falei assim, sim, ia ser, mas ele teve um problema, né? Então acabou vindo ele. Ah, tá, mas tu sabe? Aí eu olhei assim pra cara dele, eu falei, olha, eu vou tentar ser educada na minha resposta. Eu acho que se eu não soubesse, eu não estaria aqui para fazer a visita técnica. Então, assim, mais uma situação aí, né, que a gente vê, gente, em pleno 2021, né, acontecendo de caramba, mulher, homem na engenharia. Então, assim, como mulher, o que eu tenho para falar para vocês é que é bizarro isso ainda acontecer. Sabe, a palavra que eu tenho para falar, para decifrar isso é bizarrice, entendeu? Porque eu acho assim, a capacidade técnica de um profissional, ele nunca deve ser medida por outro profissional, independente de seja ele homem, seja ele mulher. Eu já falei aqui anteriormente, eu acho que a qualificação e a capacitação profissional é de cada um, e você vai demonstrar isso com o seu trabalho, né? Com aquilo que você faz, na forma que você executa, né? E então, quando eu vejo esse tipo de coisa, seja com mulher, seja com homem, a gente fala mulher porque eu sou mulher, né? Então, mas eu acho bizarro, sabe? Porque a gente tem que procurar, dentro do nosso setor, se ajudar, né? A gente tem que procurar
unir mais o nosso setor, né, da engenharia, e crescer. E hoje eu tenho até engraçado a gente estar fazendo essa palestra hoje, tá, gente? Porque hoje eu vivi uma das maiores experiências profissionais da minha vida, sabe? Aqui na Paving. Eu não sei se todos conhecem, mas nós temos aí hoje em dia muito forte, né, no nosso país, o ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. Se vocês não conhecem, não ouviram falar dele ainda, pesquisem na internet, sigam eles nas redes sociais, porque ele é um engenheiro que ele está fazendo um diferencial no nosso país. Ele está fazendo um diferencial na nossa categoria, sabe? No nosso setor. Ele está trazendo para o país a ênfase da infraestrutura, a ênfase dos profissionais de engenharia. Isso está acontecendo no nosso país atualmente, entendeu? Coisa que faz tempo que não acontece, né? Alguém que está ali brigando pela nossa categoria e mostrando o serviço e fazendo as coisas acontecerem para o nosso setor. Não estou falando só do setor da infra, tá, galera? Porque eu acho que a partir do momento que você aquece a engenharia, todos os setores tendem a ganhar, tanto a construção civil quanto a infraestrutura, porque a partir do momento que existe uma grande obra dentro de uma cidade, né, que existem obras acontecendo, o setor da civil também ganha, porque aquela cidade vai receber mais pessoas, então pessoas vão comprar apartamentos, vão alugar casas, e assim sucessivamente, né? É um efeito dominó que acontece, né? Então, e aí, por que eu digo que eu vivi o grande momento, né, da minha carreira? Porque, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, para infra, aproveitando que vocês estão na aula de hidráulica, quando a gente foi fazer o TCC na faculdade, eu e Leonardo, nós fizemos de infraestrutura, porque nós já trabalhávamos no setor, né? E nós fomos chamados de loucos pelos professores que não conheciam a infra. E a gente não desanimou. A gente defendeu a nossa causa porque era aquilo que a gente gostava de fazer e era aquilo que a gente sabia fazer, né? E nós fizemos o nosso TCC de infraestrutura, né? E daí, hoje, na verdade, a apresentação do Leonardo foi na quarta-feira, né? E a apresentação dele foi embasada no nosso TCC, né? A gente já apresentou ele num congresso na FENASAN, que é uma outra feira que tem do saneamento, mas a gente apresentou todo o embasamento, né, do nosso TCC. E aí, tudo que o ministro falou hoje para a gente quando ele veio no nosso stand foi exatamente aquilo que a gente também falou de embasamento teórico, técnico e prático no nosso TCC. E quando isso acontece, é porque que eu digo que é o grande momento para mim, é porque eu estou no caminho certo, sabe? A sensação que eu tenho é essa, que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo o meu dever como engenheira, o meu papel, né, que é trazer o benefício para a sociedade, que é construir redes de água e esgoto para atender a população, né? Então, o que eu queria partilhar até com vocês esse momento, porque eu fiquei muito emocionada, muito, muito. Quando ele saiu, assim, do stand, eu tava, assim, em êxtase, sabe? Meu Deus do céu, tipo, como assim? O ministro da infraestrutura tá usando exatamente as mesmas palavras que a gente, sabe? Então, a gente fica muito feliz, porque a gente vê que o nosso trabalho está sendo feito, que a gente está se dedicando, né? O que a gente acha que a gente está se dedicando, né? E que a gente deveria, né? E aí, voltando para essa história do TCC, eu quis entrar por causa disso, porque logo vocês vão ter que fazer o TCC de vocês também. E a dica que eu dou para vocês é essa: tentem trazer para vocês um tema que vocês gostem, né? Que vocês pretendam futuramente trabalhar com isso, né? E queiram futuramente trabalhar com isso, né? Com esse tema que vocês estão usando. Por quê? Porque isso pode trazer frutos para vocês também no futuro, né? Vocês estão ali se dedicando por um embasamento teórico que futuramente vai trazer um retorno profissional para vocês também. Então, não façam o TCC de vocês por fazer, sabe? Não gastem o tempo de vocês colocando lá qualquer meia dúzia de palavras, sabe? De qualquer forma, porque isso depois vai fazer a diferença para vocês no futuro de vocês também como profissionais, né? Eu não estou falando isso porque ela está falando isso porque o dela deu certo. Não. A gente fez o TCC nosso sem pretensão nenhuma. A gente fez dentro da área porque a gente gostava da área, né? Mas isso hoje faz toda a diferença para nós, né? A gente consegue, através desse trabalho que a gente fez, claro,
né, aprofundando, trazendo informações atualizadas também, né, para as datas de hoje, né? Muitas informações que nós pegamos no nosso TCC eram de 2016, 2015. A gente atualizou as informações, né, para poder fazer a nossa apresentação. E a gente viu e a gente tirou a conclusão de que valeu a pena a dedicação que a gente teve naquele momento, né, para a gente fazer todo um trabalho com um embasamento teórico, com um embasamento prático, aplicável na sociedade, aplicável na engenharia, né? E conseguimos fazer, né, e aplicar isso mesmo depois de formados, aí, mesmo depois de tanto tempo, né? E isso é muito gratificante, turma, muito gratificante mesmo. Bom, já falei demais. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer? Alguém levantou a mão. Gustavo. Boa noite. Eu gostaria de saber quais foram um dos principais desafios que você teve que passar. Em relação ao quê? A tudo? A sua carreira até hoje. A carreira? Olha, Gustavo, dentro do setor de manutenção, eu falo que quando a gente vive engenheiro, a gente não dorme nunca mais. Brincadeira, gente! Não é tão brincadeira assim não, né, Thaís? Não, mas assim, assim, quando você está ali, né, assumindo uma responsabilidade muito grande, são N situações, mas eu vou falar para você uma experiência muito grande que eu tive no meu contrato aí de Santos, que foi o meu contrato era contrato de manutenção, né, como eu já falei aqui para vocês. E daí eu tive um serviço que foi o rompimento de uma rede adutora de água, de 1000. E assim, quando rompe uma adutora, galera, o estrago é feio, tá? O estrago é muito feio. É água pra caramba, é pressão, né? A rede pressurizada, então é muito complicado. E o que aconteceu? Essa adutora rompeu de madrugada, eu tinha que mobilizar uma equipe muito rápido, porque senão poderia acontecer um acidente grave, entendeu? No local. E aí eu acordei 2 horas da manhã, eu liguei para minha equipe, a galera, graças a Deus, assim, como eu te falei, eu montei uma equipe muito alinhada, então a galera de prontidão já respondeu, veio e tal. E aí a gente foi lá fazer o serviço. E aí, quando eu cheguei lá, a história não era tão simples quanto eu imaginava. Eu fui com a minha equipe, né, e tudo mais, e daí a gente... Era uma vala de 5 metros de profundidade. Eu tinha um encarregado na época, né, da companhia imprudente, que queria que eu entrasse com meus funcionários a qualquer custo na vala, sem escoramento, sem nada. Enfim, e foi um estresse, tá, gente? Assim, foi... Então, assim como esse serviço, tiveram outros também que a galera simplesmente queria que a gente fizesse a qualquer custo, entendeu? Sem qualquer tipo de responsabilidade. E aí cabe a gente ter sensatez e calma no momento para a gente tomar as decisões corretas. O que foi a decisão correta? Por mais que demore 1 hora, meia hora a mais, fazer o escoramento corretamente, né? Preparar o ambiente para você entrar com segurança com seus funcionários. Porque às vezes ali na correria, na afobação, você acaba fazendo uma besteira, entendeu? Então, acho que um dos maiores desafios, assim, até hoje foi isso. Às vezes pessoas, né, não tão capacitadas assim, querer que a gente fizesse as coisas a qualquer custo e passar por cima de técnica, de coerência, de responsabilidade, de N coisas aí que tá dentro do nosso papel da ética profissional, entendeu? Entendi, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela sua pergunta. Mais alguém, gente, antes de eu começar a falar de infra? Quem tá com a mão levantada aqui eu não consigo enxergar. É a Sara. Olá, boa noite, Thaís. Boa noite. Eu queria te perguntar, em qual semestre você começou a procurar estágio e quanto tempo você conseguiu? Boa pergunta, Sara. Eu comecei no primeiro semestre da faculdade, né, a procurar estágio, trabalho, o que viesse. E no primeiro semestre eu já consegui. Eu entrei primeiramente para trabalhar num escritório de projetos, que trabalhava com projetos residenciais, né?
Trabalhei 8 meses nesse escritório e daí depois eu fui ainda desse escritório, fui fazer um pouco de obra civil, né, construção de prédios. E logo depois eu já entrei na infraestrutura, no setor de saneamento básico, e daí não saí mais. Mais uma pergunta. Alguma vez você já sentiu que tipo, você chegou em uma entrevista e a pessoa se desfez de você só assim, por você ser nova, mulher? Olha, em entrevista não, mas em reuniões, como eu falei, né? Assim, às vezes reuniões que eu participava com outros órgãos. O problema maior, eu acho que não é nem é que as pessoas duvidam da nossa capacidade de gestão como mulheres, tá? O que eu sinto às vezes é isso, entendeu? Quando chega um homem falando tecnicamente, não sei o quê, a galera já tipo, ah, legal. Quando chega uma mulher, a pessoa fica, mas será? Então, às vezes eu ainda sinto isso. As pessoas duvidam um pouco da nossa capacidade de qualificação técnica. Acho que o termo certo de usar é esse, sabe? Eles acham que a gente sabe menos, né? Mas é o que eu falei agora, entendeu? A gente não pode ser julgado por isso, né? A gente tem que ser julgado a partir do momento que a gente está fazendo algo de errado no nosso trabalho. Mas se a gente tem capacitação e qualificação técnica, acho que cada um sabe por que está ali, né, naquele ambiente. Mas em entrevistas, não. Pelo contrário, viu, Sara? Eu venho até aqui dar uma esperança para vocês, tá, meninas? Que recentemente eu tenho recebido de colegas que trabalham principalmente com civil, né, na parte civil, que eles até preferem mulheres para trabalhar nesse setor, porque as mulheres, eles falam, as mulheres são mais detalhistas, são mais caprichosas, entendeu? Então, principalmente para o setor civil, o pessoal até prefere que seja mulher. E eu já, inclusive, em duas entrevistas que eu fui convidada, né, eu indiquei amigas minhas, mulheres, que se formaram junto comigo. O problema não é eles perguntarem, né, Thaís? O problema é eles perguntarem e direcionarem isso só com as mulheres. Exato, enche o saco, é o que eu falo, sabe? É isso que enche o saco. É duvidar da nossa capacidade de qualificação. Isso é o que mais me deixa possessa. Pelo fato de ser mulher, não tem outro problema. Sim. E nesse meio, infelizmente, os engenheiros mais velhos, os profissionais mais velhos, são os piores. São os piores. O pessoal da minha idade, tá, gente? Isso que é o pior. Delma. Olá, boa noite. Boa Thaís, noite. Parabéns pela sua história, pelo seu sucesso. Me identifiquei muito em alguns momentos, tanto que até me arrepiei aqui. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida com você em relação ao mercado, porque você falou que começou menina, né, 25 anos, e eu tô iniciando já velha, vamos dizer assim. Desculpa. Não, você não tá velha, não. Que isso, rapaz? Tá velha coisa nenhuma, dona Delma. Desculpa, gente. Imagina. E aí eu queria só, com a sua experiência, que você me falasse como que tá aí no mercado para mulher mais velha. Delma, primeira coisa que eu vou te falar, tá? Velhice é questão de opinião. Não cai nessa, sabe? Uma coisa que eu falo para você. Eu acho que é outra coisa também que a gente precisa tirar um pouco, sabe? Essa questão de ser novo, ser velho. Gente, isso não existe. Eu acho que a força de vontade de um profissional, né, de trabalhar, de correr atrás, de fazer a diferença no mercado. O que eu falo, quando eu falo para vocês, né, disso, né, quando eu conto para vocês a minha experiência, eu quis começar a palestra contando a minha experiência, justamente por isso, gente. Eu comecei do nada, sabe? Eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem o que era saneamento, assim, sabe? Que é esse bichinho aí que eu gostei. E vocês podem chegar em algum setor, né, que vocês se identifiquem e lutar por aquilo. Entendeu? Que é exatamente o que eu faço hoje, tá, Delma? Não pense você que por mais que eu tenha esses 9 anos de experiência já, né, dentro da infraestrutura, eu não sofro ainda hoje com alguns tipos de preconceito ou até mesmo com dúvidas, né, quanto à minha capacitação e qualificação técnica e tudo mais. Eu sofro ainda.
A diferença é que o quê? Que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais carrasco, né? A gente vai formando aquela casca e a gente vai sabendo ter jogo de cintura com as situações que acontecem com a gente, entendeu? Então, hoje, eu me sinto muito mais preparada, né, do que há 9 anos atrás, quando eu comecei. Entendeu? Hoje, se chega um cabeça branca para mim e fala alguma coisa, sinceramente, a minha reação é dar risada. Se ele quiser ouvir o que eu tenho para falar, tamo junto, entendeu? Agora, se ele não quiser ouvir, quem vai perder ele? Porque a gente tem uma coisa que eu falo para ti, confia muito em você como profissional. As coisas começam a acontecer para nós, tá? Principalmente nós mulheres, que sofremos esse preconceito inicial, né, por ser mulheres. As coisas quando a gente acredita na nossa capacidade. E aí, minha filha, ninguém te segura. Isso você pode ter certeza. Ninguém te segura. O conselho que eu dou para você e para todo mundo, tá, gente? Acreditem sempre na capacitação e na qualidade profissional de vocês. Que isso, vocês já vão estar 1000 passos à frente. Isso vocês podem ter certeza. E quanto ao mercado, Delma, respondendo a sua pergunta, não tem isso, tá? Eu não vejo isso questão de idade, assim. Eu acho que hoje no mercado, eu falo porque eu também, né, hoje sou empresária, e a gente procura pessoas interessadas, sabe? Pessoas que estão ali para vestir a camisa, que chega junto, que vai para cima. Nós precisamos de profissionais mais no nosso setor assim. Entendeu? Que vestem a camisa, que vai para cima, que, preciso fazer um curso no Pará, vambora fazer um curso no Pará. Coisas assim, sabe? Nem eu, quando eu fiz a minha pós da UFSCar, eu subia e descia, galera. Eu trabalhava em Santos, eu ia para a UFSCar de 15 em 15 dias, em São Carlos. É longe da Baixada, são 4 horas e meia de carro. Mas era onde tinha. E eu fui, sabe? Então, eu acho que o que a gente precisa é isso, sabe? Vestir a camisa e ir para cima. Que com certeza você vai conseguir. Tá bom, obrigada. Imagina, e boa sorte. Obrigada. Mais alguém, gente, quer perguntar? Thaís, você falou que ia falar sobre infraestrutura, é isso? Isso. Daí eu vou, que é a parte final, que eu quero, puxando a sardinha, né, para infra, Claro. para hidráulica, óbvio que eu tenho que falar de infraestrutura, né? É que então, você não teve gente, comigo, né? Na época que você estava na faculdade, a hidráulica ainda não era minha. Não. Foi só hidrologia Não. e instalações hidráulicas sanitárias. Foi, exatamente. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouco do setor, né, que eu atuo atualmente, e que pretendo atuar para o resto da minha vida, porque é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, é infraestrutura. Apresentar para vocês, porque infelizmente muitas pessoas às vezes não conhecem o nosso setor, né, assim, a fundo, o que a gente faz, aonde a gente atua, né, e vou falar uma coisa para vocês, tá, turma? Estamos precisando de profissionais no nosso setor, tá? É um setor que está precisando muito. E os números que o nosso querido ministro apresentou hoje aqui para a gente, de 2022, que começa ano que vem, né, as grandes privatizações aí que aconteceram até 2030, nosso país vai virar um canteiro de obra, tá, galera? De infra. Nosso país vai virar um canteiro de obra. Estamos privatizando sanções de saneamento e precisamos de profissionais. Então, galerinha, fica a dica para vocês que logo, logo estarão se formando, viu? Porque vai precisar de profissionais. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala de infraestrutura, eu quero entrar principalmente na vertente do saneamento básico, tá, gente? Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, nessa crise toda aí instaurada no nosso país, por causa de pandemia, por causa de crise, né, financeira, política mesmo, eu entrei na faculdade em 2012, né, quando começou aí a decair. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, a engenharia estava no auge. Quando eu saí da faculdade, a engenharia estava péssima, entendeu? E o setor da infraestrutura, galera, não parou. A infraestrutura não para. A gente entrou numa pandemia ano passado e eu não parei. Pelo contrário, a gente trabalhou mais. Por quê? Porque eram obras, né, em vias, então as vias ficaram o quê? Vazias. Consequentemente, liberou espaço para a gente trabalhar, né? Então, foi um setor que não parou, gente. E a infraestrutura, fica a dica, gente, nunca vai parar. A gente sempre vai precisar de infraestrutura. Por quê? Saneamento básico. Saneamento básico, ele está envolvido com saúde,
Porque se você não tem o saneamento básico, né, na sua porta ali, um esgoto sendo coletado e uma água para você beber que seja tratada, você fica doente. Então, ele está totalmente e diretamente relacionado à saúde. E não sei se é bom ou ruim, porque eu gosto de política, mas está diretamente também ligado à política, né? E hoje, depois de longos anos, né, a gente não tinha ministro, só para vocês terem uma ideia, dados aí para vocês, nós não tínhamos ministro da infraestrutura no nosso país desde 1999, tá? E hoje, né, nós temos ministro da infraestrutura. Isso quer dizer o quê? Investimento, né, iniciativas, obras, que é o que a gente precisa, né? Então, a infraestrutura, o que eu quero dizer para vocês é isso, é um setor que não para de crescer, e precisa. A gente vive num país que ainda tem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável para beber. A gente vive num país que ainda tem 100 milhões, eu falei 100 milhões, né, quase metade aí da nossa população, que não tem acesso a esgoto, coleta de esgoto. E aí é onde eu falo para vocês, precisamos dar um olhar clínico e técnico e levantar a bandeira da infraestrutura, entendeu? Eu não estou falando isso para vocês só porque eu trabalho com isso, tá, gente? Eu estou falando isso para vocês porque vocês, mesmo que vocês vão para outros setores, mas vocês como engenheiros precisam saber, né, o que é a infraestrutura dentro do nosso país. O que isso muda? Porque, a galera que está aí, por exemplo, trabalhando com construção de prédios, o que está acontecendo hoje, gente? A gente está vendo aí muitas pessoas demolindo casas para construir prédio, né? É o que a gente mais vê por aí, né? E aí o que acontece? Aquela rede que existe ali muitas vezes naquele bairro, ela não tem capacidade técnica para atender aquele edifício que está sendo construído. Porque no local onde moravam 5 pessoas, de repente, do nada, vão morar 200. E aí a rede sobrecarrega. Não tem condição, né, da rede existente ali da cidade conseguir atender essa demanda. E é aí onde vem a infraestrutura. Os prédios e os empreendimentos precisam trocar essa rede. E eles que são os responsáveis, tá, por fazer isso. Então, mesmo que vocês vão para o setor civil, já fiquem cientes que vocês vão ter essa demanda, vocês vão ter que estar aí alertas, né, em como que está a demanda do bairro, né, onde vocês estão trabalhando, porque senão você entrega o seu prédio e não tem rede para atender. E aí, o que acontece? Não entrega o prédio. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vem, né, eu e o Leonardo, principalmente, cada dia mais conversando com os nossos engenheiros colegas, né, com as pessoas que a gente conhece, para as pessoas ficarem cientes disso. Porque, infelizmente, a infra, ela é um setor da engenharia que ela não vinha sendo muito falada, né, antes. Então, quando a gente entrou, né, nessa demanda, nesse setor, a gente falou, a gente precisa passar isso para as pessoas terem esse conhecimento também, porque era uma coisa que a gente não conhecia e eu tenho certeza que muita gente também não conhece. E galera, é verdade, tá? Muita gente não sabe dessas demandas que existem. Às vezes a gente chega aqui em empreendimentos que o engenheiro nem sonha que ele tem que fazer que ele tem que ver se a rede de água ou de esgoto atende ou não a demanda que ele tem no empreendimento dele, que ele está ali construindo prédio de 50 andares. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, os dados, né, assim, que eu queria passar para vocês, né, essa demanda de infraestrutura que eu sempre passo para as pessoas, né, com todo mundo aí que é do setor, que eu sempre converso, é exatamente isso, né? A gente lê um pouco mais sobre a infraestrutura, mesmo que a gente não trabalhe no setor, e a gente começar a enxergar um pouquinho a infraestrutura de outra forma. Porque cada vez que passa ano entrando, vem tecnologias de métodos construtivos, vem a construção em si, né, do saneamento básico, da infraestrutura, e as pessoas não sabem, né, o que significa aquilo, de onde vem, para onde vai, aonde vamos, infelizmente, né? E aí, quando a gente entrou nesse setor, né, nessa demanda, inicialmente, eu iniciei esses contratos de manutenção de redes, né? Onde a gente também vê uma necessidade muito grande, porque
em específico na cidade de Santos, né, ainda a cidade tem mais de 400 anos. Então, existe uma demanda muito grande de redes antigas, que precisam muitas vezes serem trocadas, que precisam muitas vezes de manutenção, porque tem vazamentos, porque tem perdas, né, perda de água tratada, isso é muito sério. E aí a gente vê que cada vez mais, sabe, vem surgindo demandas, e a gente não tem muitos profissionais vindo para esse nosso setor, né, da infraestrutura. E além disso, da demanda do saneamento básico, dentro da infraestrutura urbana, a gente pode falar também sobre uma coisa que está muito em alta, que são a coleta de resíduos, né, onde cada vez mais a gente vem conversando com a galera do meio ambiente, né, sobre meios de coleta recicláveis, os aterros sanitários, né, que é extinto, não é extinto, funciona, mas não funciona, e aí a gente vem aí dentro do meio ambiente discutindo leis e mais leis, normas e mais normas, e é um problema crônico que infelizmente nunca é resolvido também, né, e aí o meio ambiente está forte também hoje em dia, mas ainda precisa também de um apoio, né, da galera da infra, porque não, enfim, e aí a gente vem também com o setor de coleta de lixo, que também faz parte da infraestrutura, né, que tem as demandas, e aí vai para o aterro sanitário, mas a cidade não tinha que ter aterro sanitário, e não sei. Então, é uma coisa, gente, que se a gente for entrar aqui a fundo, né, em cada setor, a gente vai ficar aí o dia inteiro falando, porque é uma demanda muito complexa e muito grande, né. Dentro da infraestrutura também tem as galerias de águas pluviais. Vocês sabem muito bem, né? Em Santos a gente sofre muito com os alagamentos, né? Chove, a cidade vira o quê? Um rio, né? Por quê? Porque a gente está falando aí também de demanda, né? De redes de galerias que são muito antigas, que já não atende mais a demanda, né? Com essas mudanças climáticas que estão tendo aí, muitas vezes chove em um dia o que está previsto para o mês inteiro. E aí é um setor também que a gente precisa sentar e começar a dar uma atenção especial para isso, gente, porque, aproveitando que eu entrei nesse assunto, outra situação que aconteceu comigo agora, tá? Quarta-feira eu estive em Santos, na Lemoa, né, numa empresa lá, que me chamou porque a empresa simplesmente alaga há 25 anos e ninguém nunca deu uma solução para drenagem. Cara, quando o engenheiro falou para mim 25 anos, eu falei, não é possível, gente, que vocês estão há 25 anos com esse problema crônico, entendeu? O negócio alagando. Detalhe, tá? Uma empresa que trabalha com produtos químicos perigosos. Então, dependendo, né, da demanda, não pode ter nenhum tipo de transtorno, né? Então, não pode alagar. E há 25 anos, eles estão com essa demanda, né, de alagamento, porque a drenagem da rua não suporta, né? A drenagem interna, o prédio, né, da empresa está abaixo do nível da rua, e ninguém, sempre vão lá, as pessoas começam a analisar e desistem e ninguém faz nada, e há 25 anos eles têm essa demanda aí de alagamento na empresa. E aí eles chamaram, né, eu fui lá para a gente poder analisar, fazer a topografia do local, né, e tudo mais, e ver uma solução, né, colocar ali, instaurar uma solução dentro, claro, da demanda que eles têm, né, onde precisa aí ser muitas coisas técnicas analisadas também, né. Então, é o que eu falo para vocês, é mais uma demanda aí dentro da infraestrutura, onde a gente tem problemas crônicos, onde nós temos diversas situações dentro das grandes cidades, né, de alagamentos, de coisas terríveis que acontecem, né? Claro que falando de uma grande chuva, ninguém espera, mas assim, às vezes chove o mínimo que seja e aí a cidade já não tem condição de se locomover. Aí é um problema sério demais para simplesmente ninguém fazer nada, né? Outra demanda também que é muito forte na infraestrutura, que está acontecendo também atualmente no nosso país, é a demanda das rodovias, né? E das ferrovias, que também fazem parte da infraestrutura urbana. A gente vê aí cada vez mais as tecnologias
trazendo, né, inovação de pavimentação, de metodologias, né, de sistemas de drenagem para rodovias. A gente vê aí também hoje que está sendo investido nas ferrovias, que é uma maneira da gente não sobrecarregar as rodovias, né, e tornar o transporte mais barato. Consequentemente, isso afeta o quê? A nossa economia, porque se a gente tem aí as ferrovias, o transporte sai mais barato, o produto também acaba não encarecendo tanto, e aí a gente tem uma melhoria do produto final, né? Então, eu queria também falar sobre isso para vocês, né? Sobre a questão das ferrovias e das rodovias. A gente vê aí nas rodovias, antigamente o pessoal só falava de pavimento asfáltico, hoje a gente já tem o concreto aí, né? Que é o pavimento rígido, sendo muito utilizado, né? A gente tem aqui o Rodoanel, que foi todo utilizado em pavimento rígido, né? Na sua grande parte, são pouquíssimos trechos que é pavimentação asfáltica. E aí a durabilidade acaba se tornando maior, né, da pavimentação, gerando menos transtornos para os transeuntes. Então, o que eu tenho para passar para vocês, assim, relacionado à infraestrutura, né, pincelando, né, porque se eu fosse falar aqui tudo muito a fundo, a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas, assim, é sobre isso, sabe? Vocês terem um pouquinho da curiosidade aí de entender, né, o que é a infraestrutura no nosso país e entender que é muito enriquecedor e que a gente precisa de bastante profissionais dentro dessa área e dentro do setor. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? O Ademilson. Fala, Ademilson. Não era o Ademilson? O Ademilson. Boa noite, professora. Boa noite, Thaís. Boa Obrigado noite. pela palestra até aqui. Minha questão é a seguinte, uma dúvida e já... porque você falou que nós temos 100 ministros de infraestrutura desde 99, né? Ou seja, mais ou menos 22 anos sem ministros de infraestrutura, né? E o setor meio que esquecido. Como você falou, em obras não tem muito. Então, como é que o setor está se movendo para o avanço da tecnologia? Ou seja, quando você tem qualquer engenharia que vai acompanhando, a tecnologia sempre acompanha, por causa do mercado. Mas, como você falou, a infraestrutura não está sendo muito falada, não é muito divulgada, então, consequentemente, eu acho que a tecnologia envolvendo isso poderia ser bem mais avançada do que a gente tem hoje em dia, né? Ou vocês buscam a tecnologia de fora e adaptam aqui? E um adendo. Velho é o Adeildo, viu, professora? Velho é o Adelino. Adelino é velho. Boa pergunta, Demilson. Bom, vamos lá, vamos por partes, tá? Quando eu falo para você que a gente não tinha um ministro da infraestrutura desde 99, é que a gente não tinha só dedicado ao setor de infraestrutura, tá? Antigamente, o setor da infraestrutura dentro do nosso parlamento federal, ele era envolvido com outros setores também. Mas hoje, nós temos dentro do nosso governo federal, um setor que só investe e só busca investimentos para o nosso setor da infraestrutura do país inteiro, tá? E aí é dentro de todo esse setor que eu falei para você, tá? Dentro da parte de rodovias, ferrovias, construção de sanções, né, de saneamento básico, né, que são as concessionárias que administram as redes de saneamento básico, construção de redes novas, inclusive em primeira mão para vocês, já adianto que a gente tem uma concessão muito grande entrando para Alagoas, o estado do Alagoas, gente, que é um dos maiores estados que não tem acesso a saneamento básico. E isso é maravilhoso, isso é uma notícia muito maravilhosa e a gente tem que comemorar, a gente tem que compartilhar, porque todo mundo merece ter acesso ao saneamento básico. Isso é previsto na nossa Constituição Federal, entendeu? Então a gente fica feliz, né, nós que trabalhamos no setor, por conta disso. E aí, quando você fala de tecnologias, a gente traz sim, a gente tem trazido tecnologias de métodos construtivos, tá? Principalmente, agora eu vou falar um pouco do método construtivo dentro do setor do saneamento básico. Nós, por exemplo, trabalhamos com método não destrutivo. O que é o método não destrutivo? Ao invés de você abrir aquela vala, né, enorme ali de, às vezes, 100 metros, 200 metros, para você poder fazer o assentamento da tubulação, a gente passa ela através de, vamos dizer assim, um tatuzão,
né, que você abre só uma valinha ali de 1 por 1 na entrada e na saída da tubulação, e aí você consegue muitas vezes passar, dependendo do diâmetro da tubulação que você vai trabalhar, você faz um trecho aí de 200 metros de uma vez, sem precisar fazer aquela abertura toda, né, de vala. A gente tem tecnologia também nos métodos construtivos dos metrôs, por exemplo, que são feitos através de shield, que é uma máquina que vai perfurando, né, e formando túnel, entendeu? Então, nós temos no nosso país tecnologias de métodos construtivos. Sim, a gente tem bastante. E durante todo esse longo período que nós ficamos aí sem uma visão, né, uma visibilidade para o setor da infraestrutura, ocorreram as obras das concessionárias que já administravam os municípios, né, os estados. Mas a gente via muito isso aqui na região sudeste, né? A região sudeste aí é a região hoje que 90% do seu estado por si só tem saneamento básico. Só que quando eu digo para você que a gente tem ainda 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto e 35 milhões sem acesso à água tratada, eu estou falando das outras regiões do nosso país, região nordeste, norte, entendeu? Centro-oeste ainda tem alguma coisa. E aí onde a gente precisa pensar aí nesse avanço legal que a gente vai ter nos próximos anos. Espero que eu tenha respondido legal a sua pergunta. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Oi, posso fazer uma pergunta? A Carla eu reconheço pela voz, olha lá. Então, Não, né, Thaís? A gente reconhece pela voz. Claro, Carla. Ah, isso aí. a Thaís falou muito de levar o saneamento básico, né? Mas lembrando aqui que, na verdade, não é nem muito uma pergunta, mas que nem Manaus, que é uma capital, né? Que teve muita evolução, você só tem 19% da população com o saneamento e 0% com o tratamento. Então, o que adianta você coletar e não tratar o esgoto, entendeu? Sim. Então, tem esse outro lado. E aí, Thaís, eu te pergunto, como que está a questão também na parte de tratamento disso? De coletar Sim. tudo isso e quais são as atividades que estão vindo aí nessa questão de não destrutivas para cá, essa questão de tratamento, né? De levar até um tratamento, de levar até um... Como que está isso, né? Sim. Carla, agora você imagina, né? Tchau, obrigada. Agora você imagina, se a gente está falando ainda que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta, agora vamos aos índices de tratamento, tá pior ainda. Vou ser bem honesta para ti. Os índices de tratamento do nosso país, eu não tenho agora eles precisamente, mas se vocês quiserem também eu posso passar para vocês, tá? É que eu estou sem o meu notebook nesse momento. Mas a gente está falando aí, se eu não me engano, que nem 30% do esgoto que a gente coleta consegue ser tratado 100%. Muitas vezes ele é condicionado, não tratado, tá? Não, eu te pergunto assim, a questão do trabalho assim, da tecnologia para a parte não destrutiva nesse setor, entendeu? Mas assim, porque é a sua área, né, dessa parte. Sim, é que assim, o método não destrutivo, nesse caso em si, seria para a gente fazer construções de tubulações que levariam até as estações de pré-condicionamento ou de tratamento, né? Para poder fazer o processo, né? O método não destrutivo entraria nessa parte, porque o método não destrutivo ele é mais para a parte de tubulações, né? Agora, a gente pode falar assim, métodos construtivos de estações de tratamento, de estações de pré-condicionamento, que existem sim tecnologias no mundo que a gente poderia também trazer para o nosso país para melhorar. Porque hoje, por exemplo, a gente tem até em Santos o emissário, né? Que tem o pré-condicionamento, né? E é feito o lançamento. E a gente tem também um outro sendo finalizado, se já não finalizou, tá? Isso é uma informação que eu não tenho agora atualizada, também na Praia Grande, né? Que também é outra situação, é uma estação de tratamento e vai ser lançado. Então, eu acredito sim que a gente também poderia trazer para o nosso país, e que isso é um próximo passo desse plano de saneamento, né? Desse plano de infraestrutura, que são as tecnologias de tratamento. Né? Porque a gente também precisa, dentro do setor que eu falei para vocês de meio ambiente, dar uma solução para isso.
A gente também não pode fingir que não tem nada acontecendo. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Mais ninguém? Então vamos lá. Eu gostaria de comentar algumas coisas que a Thaís falou aqui sobre... E as perguntas que vocês fizeram, principalmente com relação à infraestrutura, né? Que é uma área muito esquecida e foi muito esquecida durante muitos anos no país. E como a Thaís mesmo falou, há mais de 20 anos a gente não tinha aí um ministro, né, específico para essa área. Bom, se a gente começar a falar de política aqui, a gente vai ficar... E não compensa. Anos-luz. Não compensa também, porque cada um tem sua opinião. Mas, Sim. Infelizmente, a infraestrutura nunca deu voto para ninguém. Não. Tá embaixo da terra, ninguém vê, Tá embaixo né? da terra, ninguém vê. E é o que a Thaís falou lá no começo, sobre as pessoas não se importarem ou não pensarem em como a água chega na sua residência ou para onde ela vai no tratamento de esgoto, ou seja, esgotamento sanitário. Então, realmente, é uma cultura, é cultural isso, né? Quem tem noção, alguma noção, ou se preocupa, é mesmo o pessoal que trabalha na área, ou vocês, quando começarem a ver instalações hidráulicas sanitárias, né, que a gente começa lá da captação da água, fornece a água, depois para onde vai. Então, é um problema, sempre foi um problema muito sério, não só no nosso país, como em outros países, né? E o que eu sempre falei para vocês, para os meus alunos, nós moramos num estado totalmente fora da curva, do restante do país. Ah, mas eu já fui para o Nordeste e não vi nada disso. Você foi na Orla. O Agreste, no interior dos estados de Alagoas, o interior dos estados da Paraíba, é outro país. É uma coisa, assim, surreal. Né? Uma coisa surreal com relação a chegar água, a esgotamento sanitário. Concordo com a Carla quando ela diz que não adianta coletar e não tratar. Concordo com você nesse sentido, mas também coletar e afastar esse esgoto da população é primordial. Porém, claro que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. Nos últimos anos tem sido extremamente forte. Só que a gente precisa, antes de tudo, ver como é que está a população com relação à saúde, a fornecimento de água, a tratamento do esgoto que eles mesmos produzem e a educar essa população com relação a isso, porque as pessoas também, a gente vê em Santos, a gente vê principalmente em São Vicente, né, a deposição de lixo, de material de construção, onde é que eles jogam, que é o que a Thaís também falou sobre a geração de resíduos e onde lançar esses resíduos. Né? Então, é que, na verdade, saneamento básico engloba tudo, tá, gente? Não é só a parte de esgotamento sanitário, é coleta de lixo, é drenagem de águas pluviais. Então, é uma área muito, muito grande. Com relação ao que a área que a Thaís trabalha e a empresa que a Thaís trabalha, que é a Intinex, inclusive a Thaís é uma das fundadoras, se não me engano. Isso. É uma das fundadoras e proprietárias, se não me engano. Isso. Neves. Então, amanhã também o Leonardo Neves vai estar na Semana da Engenharia, a partir das... eu coloquei lá no banner 8 horas, mas a gente começa 8h20, 8h30, 8h30 a gente vai começar. E o Leonardo vem para falar especificamente sobre esse novo processo, esse processo novo, que diga assim, né, que agora o pessoal está tomando conhecimento mesmo da infraestrutura, então ele vem falar sobre isso com a gente amanhã, tá? Parece que o Vitor quer falar alguma coisa. O Vitor, que eu vi aqui. Oi, professora, boa noite. Oi, Vitor, boa noite. Você quer fazer alguma pergunta? Vitor? Isso, ia levantar uma questão, na verdade, eu morava em São Vicente. Professora Thaís, né, perdão. Até onde vai a prefeitura ou o governo do estado no planejamento urbano? Porque, por exemplo, a área continental. Eu nunca vi nada, nenhum prefeito ou até mesmo o governador falando de um processo de expansão, porque cada vez cresce mais. Hoje a gente tem, acho que 500 mil de pessoas, eu não lembro qual é o número, mas eu sei que tem muita gente para lá.
e não tem nenhum projeto, tem área que não... A maioria não é nada sendo construído de forma inteligente, né? E isso, daqui 10, 20 anos ou até menos, vai gerar muitas enchentes. Eu mesmo morei em um lugar, em São Vicente, que era praticamente 1 metro de diferença. A rua era muito baixa, acho que era uma das ruas mais baixas de São Vicente. Então, ficava algo que todos os prefeitos ou vereadores iam lá e falavam que não dava para resolver, porque era uma diferença muito grande, não com tão pouco dinheiro, né, no caso. Então, a pergunta é a seguinte, até que ponto a prefeitura age e até que ponto o governo do estado vai trabalhar no planejamento urbano, por assim dizer? Nossa, Vitor, perfeita a tua pergunta, tá? Eu adorei, até porque foi o meu tema de TCC. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, realmente tua pergunta é muito boa, porque também é uma informação que poucas pessoas sabem, tá? O problema que nós temos, a gente tem hoje um problema no nosso país, que é um problema crônico de crescimento desordenado, tá? E esse crescimento desordenado, infelizmente, nessa questão da infraestrutura urbana, acaba atrapalhando, porque a gente não consegue fazer um planejamento, entendeu? Então, o que acontece hoje nas cidades, né? Existe a demanda desse crescimento desordenado, né? Às vezes as pessoas invadem áreas, né? Começam a construir, e aí essas áreas não têm... com certeza, né? Não tem saneamento, não tem nada, porque ali, na verdade, não era para ter residências, né? Não era para ter moradias. E aí, a gestão disso teria que ser feita pela prefeitura do município. Mas a gestão teria que ser o quê? Para não existir essa demanda do crescimento desordenado, né? E, consequentemente, a prefeitura colocar essas famílias em algum lugar. Isso é lindo nos contos de fadas, só que a gente sabe que isso não existe. Entendeu? Que muitas vezes o que existe é o quê? O crescimento desordenado, a invasão, e por conta da invasão, a concessionária, que muitas vezes é responsável pela gestão das redes de água e esgoto, né? A concessionária do saneamento, vai lá e, entre aspas, é obrigada pela prefeitura a construir uma demanda de redes nesse local, porque ali houve um crescimento desordenado e existem famílias que precisam de acesso ao saneamento básico, entendeu? Então, essa é uma questão, Vitor, muito política, entendeu? Infelizmente, no nosso país ainda é uma questão muito política, porque a gestão não existe, entendeu? Então, é muito difícil, porque muitas vezes o próprio vereador do bairro estimula esse crescimento desordenado, porque promete mundos e fundos para aquelas famílias, entendeu? E, enfim, é muito... Eu não quero entrar nesse assunto, até porque eu não gosto, entendeu? Mas, basicamente, o problema é crônico em relação a isso, entendeu? E mais ainda, né? Quando a gente fala da questão do crescimento desordenado populacional, quando você vai ver o estado que a situação tá, já é uma coisa irrevogável, você não consegue mais voltar atrás, você não consegue mais simplesmente tirar aquelas famílias dali e sai fora todo mundo e não é mais para ficar aqui. Não consegue fazer isso, entendeu? E aí é muito complicado. Por quê? Porque a maioria da gestão de saneamento básico na maioria das cidades do nosso estado são concessionárias que administram somente as redes de saneamento básico, água e esgoto, e aí a prefeitura administra as redes de águas pluviais e o lixo. Então, tipo, é uma concessão dividida, entendeu? Que piora mais ainda a gestão disso. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Entendi. Devia ser centralizado, né? Eu acho que, assim, poderia, por exemplo, existir a concessionária para administrar as redes de água e esgoto? Poderia, só que aí essa administração dessa concessionária também teria que ser da prefeitura, né? A concessionária, ela não poderia... e aí tinha que ser um negócio em conjunto, né? Prefeitura, não permite que a galera invada ali aquela área. Mas aí a prefeitura não tem perna, às vezes, para administrar isso, e aí acaba acontecendo o que a gente vê por aí, né? Perfeito. Alguém mais, gente? Quer falar alguma coisa? Thaís, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Eu deixei agora aberto mesmo para perguntas.
Você sabe que essa conversa sobre a invasão de área e justamente esse pessoal que incentiva mesmo em áreas que a gente sabe que não vai dar certo, que a gente vai ter problema, a gente vê muito mesmo na Baixada. São Vicente, aquela Santos, né? Os diques. Santos, a Zona Noroeste, ali perto do dique ali exatamente no dique da Vila Gilda, é uma coisa absurda, É um né? caos, E tantas gente, eu trabalhei lá. E há tantas outras áreas que a gente sabe que existem ali no Guarujá também, nas palafitas, ali onde a gente teve agora a obra, né? Tá tendo a obra ali da nova entrada de Santos, e outra obra ali mais no fundo, que eu levei o pessoal ainda para fazer uma visita técnica, é crônico realmente. E depois a gente vê as consequências aí dos alagamentos, das enchentes, e realmente em algumas situações a gente não consegue fazer, né? Sim, porque perde o controle, né? A partir do momento que você não faz uma gestão pública sobre isso, aí perde-se o controle. E aí, quando você perde o controle, aí você começa a entrar em área, num grau de risco muito grande, entendeu? Aí já envolve outros fatores, e não só mais a questão, né, da infraestrutura, de tirar pessoas dali, entendeu? É muito complicado, gente, é muito complexo. Às vezes nem tudo que a gente vê na teoria é feito na prática, entendeu? Infelizmente é isso. Então, por isso que eu falo para vocês, né, assim, que o pouquinho que a gente puder, né, se dedicar e fazer a diferença, porque dentro desses setores, principalmente relacionado às questões políticas, é muito difícil de trabalhar, entendeu? Então, são coisas que você tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela. Eu, por exemplo, tive que fazer... Gente, só um minutinho, que uma mulher desmaiou aqui na minha frente. Meu Deus. Ela tá procurando ajuda. E quando a gente fala de saneamento, gente, e política, infraestrutura, é complicado. É o que a Thaís falou. Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer fazer, né? Gente, desculpa, mas uma moça do evento aqui que estava trabalhando no evento desmaiou na minha frente. Mas tem uma ambulância aqui do lado, graças a Deus, do evento. Thaís, você como ex-aluna da Unisanta, eu gostaria que você falasse alguma coisa assim para esse pessoal que às vezes, lógico que nenhuma instituição é perfeita, eu já trabalhei em outras instituições, estudei em outras instituições, não estudei na Unisanta, só que é como a Thaís falou com relação às empresas, sabe? Eu, quando trabalho numa empresa, é porque eu acredito, e eu realmente visto a camisa da Unisanta, mesmo porque eu já trabalhei em outras instituições e eu sei do jeito que é, mas eu gostaria que você falasse, assim, do ensino da Unisanta, no que te ajudou, o que você hoje, como aluna egressa, qual é a forma que você enxerga? Porque quando a gente está dentro da faculdade, a gente enxerga de uma forma. Quando a gente sai, a gente fala, olha, tinha razão, ou não tinha razão, ou foi de mais, ou foi de menos. Qual a imagem que você tem hoje da tua formação na Unicentro? Olha, é bem verdade, né, Rosita, assim, isso que você falou. Quando a gente está dentro, às vezes a gente acha que certas matérias não são necessárias, que certas situações que a gente vê, né, dentro da faculdade não são necessárias, né, e tudo mais. E aí, eu tive um choque muito grande, principalmente quando eu fui fazer a pós-graduação de infra, né, lá na UFSCar. Eu cheguei lá, eu falei, gente, nossa, será que, né, tipo, será que eu vou chegar aqui, eu vou ser um ET, né, tipo, não sei nada, né, não vi nada na graduação que possa me ajudar aqui também, na pós. E, cara, foi totalmente o oposto, Rosita. Foi tudo que eu vi, assim, na parte
de hidráulica aí na faculdade, foi o suficiente. Pelo contrário, teve coisas que eu vi aí, que eu vi de novo na pós, entendeu? E muitas vezes a galera que estava lá, sabe, que era da USP, né, que se formaram em outras faculdades na graduação, não tinham visto. E eu já tinha visto, entendeu? Então, nesse quesito, assim, eu acho que, assim, a grade que a gente tem é muito necessária. Eu acho que para uma graduação eu não senti falta de nada, assim, porque a gente consegue ver um pouco de tudo, né? E é o que é uma graduação, né? Você tá ali, você vai ver um pouco de tudo e depois você vai escolher o segmento que você vai seguir profissionalmente. Até porque a engenharia civil, em específico, ela é muito ampla. Você pode trabalhar com muita coisa. Você pode trabalhar com infra, você pode trabalhar no porto, você pode trabalhar com construção civil em si, você pode trabalhar com cálculo estrutural, com projeto, enfim, é muita coisa que você pode fazer, entendeu? Então, eu acho que, assim, o necessário, né, eu titulo, né, eu intitulo como necessário, eu vi na graduação, né, tem coisas que hoje a gente pratica, né, a gente aplica aqui no nosso dia a dia, que fala, por causa daquilo. Esses dias a gente até fez uma brincadeira, né? A gente estava fazendo a maquete aqui da feira e aí a gente precisou aquecer a terra para a gente colocar dentro do acrílico aqui. Aí a gente falou aqui, ó, a aula do Ramos. Quem disse que MCC? Foi muito engraçado. Mas é muito engraçado, tipo, no dia... Por isso que eu falo que eu acho muito importante vocês, né, já irem para o setor, né, já tentarem ingressar no setor agora, né, quem tem essa possibilidade, é claro, né, de conseguir trabalhar, estudar. Porque o quanto antes a gente conseguir ingressar no setor, a gente vai vendo a prática e a teoria juntos, entendeu? E, cara, a teoria é 30% e a prática é 70%. A verdade é essa, gente. A prática é tudo. Você ali no dia a dia, vivenciar, ter experiências, é tudo. Sim. Eu fico... o Adeildo. Eu estava estranhando que o Adeildo não estava aparecendo aqui. O Ademilson fez a pergunta e o Adeildo não. Fala, Adeildo. Pois é. Ô, Thaís, muito prazer. Sou Adeildo. Prazer, tudo bem? No quinto semestre da graduação, juntamente com o tiozinho Ademilson. E a minha pergunta é o seguinte: como que você acha que a pandemia ela impactou os cursos tecnológicos como o nosso de engenharia? Boa pergunta, Deildo. Olha, eu não estou puxando o saco de professor, não, tá, gente? Vou deixar isso bem claro aqui, senão todo mundo acha que eu sou puxar saco de professor. Mas eu sou muito assim, eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, entendeu? Juntamente com o professor. Porque às vezes não adianta você coletar aquela informação ali, o que o professor consegue passar para a gente é muito pouco perto do todo, né? São poucas horas ali, às vezes, né, de cada matéria. Então a gente tem que se dedicar, não adianta, entendeu? Se a gente não se dedicar, aí que o negócio não flui, entendeu? Então, assim, essa questão da pandemia, eu acho que o que atrapalhou foi você realmente não ter ali o contato físico. Porque muitas vezes, quando, né, na faculdade, quantas e quantas vezes a gente não sentava, às vezes, ali com o professor, fazia uma roda, né, e começava a discutir temas práticos, coisas que a gente viu, né, ali naquele momento, né, no dia a dia, né, a gente trabalhando, e aí a gente levava, às vezes, para o professor determinada situação, né, e aí a gente sentava ali, às vezes já aconteceu de professores tentar me ajudar a resolver situações minhas, sabe, do meu trabalho. Então, né? Então eu acho que esse contato físico, né, tipo esse negócio de você ir para a faculdade ajuda muito, né, nessa questão humana. Mas a questão técnica em si, eu não vejo por que ter atrapalhado, porque a gente tem que estudar, tem que se dedicar do mesmo jeito, tem que ler, tem que pesquisar. Então, na parte na questão técnica, eu acho que não era para ter atrapalhado, talvez tenha, né? Eu tenho um irmão que está estudando engenharia e ele está fazendo EAD também, e ele fala para mim que ele sente muita falta das aulas presenciais por causa disso, por causa do contato com o professor, de tirar uma dúvida às vezes particular, né?
que, às vezes, por mais que exista aí hoje em dia milhares de tecnologia, vídeo e nananana, não chega nem perto a questão de você estar ali junto, né? Não, isso não chega mesmo. E a gente, não só eles, como a gente sente falta, muita falta desse contato, né? Eu sou uma pessoa que eu sinto muita falta de estar ali com vocês, conversando, tirando dúvidas. Você sabe que eu era uma das professoras que não conseguia sair na hora do intervalo. Né? Eu sempre ficava ali, às vezes comia um pouco da nossa aula, o pessoal ainda ficava bravo, e eu ficava lá até depois da aula, saía da Unisanta tipo 11 horas. Então, eu sinto muita falta. Mas eu acredito também que o pessoal também é o pessoal mais novo, que teve pouca aula, né? Imagina, são 2 anos online. Então, eles estão no 5º semestre. Eles tiveram pouquíssima aula presencial. E eu sou totalmente contra, ainda mais depois de toda essa pandemia, a gente ter curso de engenharia EAD. Como a gente tem algumas universidades, algumas instituições que estão lançando EAD. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente precisa dessa interação justamente pela troca de experiências, essas conversas, às vezes informais, né? Com os alunos, e vocês que já estão trabalhando, que já estão na área, é muito enriquecedor. Dos dois As aulas lados. de laboratório também, né, Rosita? Laboratório prático. Cara, eu lembro, que quinto semestre, não, acho que é 6º ou 7º semestre, né? A gente tem o laboratório prático de construção. Cara, que aula sensacional, sabe? Você botar a mão na massa, você entender ali muitas vezes como que o colaborador tem que fazer na obra. Então é legal os laboratórios para você entender a física, né, em si. Então eu também sou uma pessoa que sou contra o EAD, eu sou a favor da prática. Na engenharia eu acho que não dá, e é o que eu falo para eles. O que eu tento passar, porque a senhora não deu esse exemplo, sabe aquela coisa? Mas você não falou, mas gente, se você entende o conceito, você faz. Sim. É humanamente impossível hoje você ver isso, de passar para eles todos os exemplos ou todos os problemas que um dia eles vão vivenciar em obra. É impossível. Não tem como, né? Então, é o que eu falo sempre para eles, aprende o conceito. Aprendeu o conceito, faz. Porque não é receitinha de bolo. Né? Não, e até porque, se você não, na obra, você não vai ter um exemplo específico e claro ali que o professor te passou. É outra vivência, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês no início da nossa conversa, né, de ser safa, de ter que ter a solução rápida. Você imagina, né, tipo, você montar um escoramento de uma vala, né, dimensionar o escoramento de uma vala de 5 metros de profundidade em 3 horas. É isso, entendeu? Então, óbvio que a prática é o que vai me auxiliar nessa questão, né? Eu estar ali acostumada a fazer isso, entendeu? E é exatamente isso que a Rosita está falando, né? Não adianta você pegar só aquele exemplo prático ali do professor e querer levar para a vida de profissional, que não é bem assim que vai acontecer, turma. Então, não é assim. Mais alguém quer perguntar, gente? Thaís, você sabe que eu fico muito feliz de ter recebido, de estar recebendo você aqui, do nosso contato, de estar em contato com vocês. Eu acho que o nosso contato aconteceu quando o Leonardo, vocês foram fazer uma obra lá perto de Fernandópolis. Porque o pessoal antigo, né, que me conheceu logo que eu cheguei de Fernandópolis, eu falava muito de Fernandópolis. Mas por quê? Porque a minha vivência era lá. Então, os exemplos que eu dava era tudo Fernandópolis. Então, daquele pessoal mais antigo, que eu cheguei desde 2013, né, na Unisanta, virou até piada, né, Thaís? Fernandópolis, você lembra da Rosita? E eu acho que quando o Leonardo, eles foram fazer uma obra em Estrela do Oeste, que é colado em Fernandópolis, o Leonardo me achou e falou, nossa, Pro, tô indo lá, não sei o quê, e foi aí que eu comecei a ver os meninos e como é que eles estavam trabalhando, e eu sou nova no Instagram também, nova assim, né? Não da época que vocês têm Instagram, enfim. E foi aí que aconteceu nosso contato. E quando a Thaís me falou, eu falei, Thaís, chamei a Thaís, falei, vamos fazer uma palestra, né, sobre o que você quer falar. E ela tem tanta vivência, né, a graduação já que ela fez, a pós em segurança do trabalho, e também infraestrutura na UFSCar, que fica a 100 quilômetros daqui. Inclusive, uma amiga minha que fez faculdade comigo,
conheci ela em 90, ela fez engenharia mecânica na Unesp, Ilha Solteira comigo, tá vindo para cá amanhã. Então, olha as amizades que a gente faz. A gente se conheceu com 18, 19 anos, né? E ela tá vindo passar o final de semana comigo amanhã. Então, quando a Thaís me falou, Pro, vamos falar sobre mulheres na engenharia, é o tema do meu trabalho. Então, eu fico sempre muito feliz porque, seja nova, seja mais velha, viu, Delma? Porque eu tô aí também, me encaixo nessa de ser das mais velhas, a gente sempre tem nossas inseguranças. E é muito bom hoje. E olha que é outra coisa relativa à idade, ao sexo, vamos dizer assim. Porque o Ademilson e a Adeildo aqui, gente, são os mais velhos. Pergunta se eles estão com essa neura de ser velho. Eles não estão, não. Eles estão de boa. Velho, o Adelino é velho. Eles estão de boa. Então, a gente ainda tem essa insegurança de ou ser muito nova, ou ser muito mais velha. E a gente carrega isso muito. O pessoal mais velho, vocês sabem que eu já tenho mais de 50 anos, a gente carrega muito isso de tudo que a gente já vivenciou, de tudo que a gente passou, até às vezes, mesmo dentro de casa, com o machismo, e depois ainda tem que enfrentar isso na profissão que a gente escolheu, ou demorou para a gente conseguir chegar nessa profissão, né? Então é muito difícil para nós. Por isso que eu fico muito feliz quando eu consigo trazer aqui para vocês a Thaís, para contar como ela começou e frequentou a mesma universidade que vocês, teve aula não da mesma forma, infelizmente, mas foi presencial, mas ela passou por tudo isso que vocês passaram e está aí. E não foi fácil, porque eu olhei para a Thaís agora e falei assim, olha, né, infraestrutura, tá lá em Geneve, gerente de obras, mas não foi fácil também, eu tenho certeza disso que e eu falo para ele, se você está fazendo engenharia e nunca derrubou nenhuma lágrima, é porque você não está fazendo engenharia direito, né? Porque é puxado, o curso é puxado. E é difícil, porque é engenharia. É engenharia, gente. Então não é uma coisa assim, é fácil, não. É difícil, é sofrido, né? Então, eu também admiro muito esse pessoal, porque eu tive o privilégio de fazer Unesp, de fazer engenharia integral e não precisei trabalhar, né? Agora, esse pessoal que está aí em casa, ainda mais em casa na pandemia, assistindo aula com o filho no colo, tendo que fazer as coisas de casa, tendo que ter uma esposa, um marido, e junto ali, olha lá, o Ademilson está lá na Unisanta, assistindo aula de lá. Esses dias o Jonathan também estava na obra, dentro do container lá, assistindo aula de lá. Então, é um esforço que eu espero muita força de vontade. É muita força de vontade. Eu espero que, como a Thaís aqui, como ela falou, vai ser recompensado. Eu acho que se a gente se esforça, se a gente realmente é o que a gente quer, e aos poucos, gente, a gente conquista aos poucos, formando uma estrutura, formando um alicerce, né, para que você possa construir aí o resto da sua vida profissional. É isso aí, Rosi, tá pegando o gancho, assim, do que tu falou, é exatamente isso, sabe? O que eu falei é degrauzinho por degrauzinho, sabe? Vocês vão fazendo o nome de vocês vão conquistando o espaço de vocês, entendeu? Vocês vão se dedicando, é uma dedicação diária e eterna, né? É a profissão que vocês escolheram, e quando a gente se forma, gente, a gente não pode simplesmente se acomodar, agora eu vou trabalhar e pronto. Não, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que, sabe, eu e o Leonardo, por exemplo, ano que vem a gente está no MND e ano que vem a gente está buscando fazer um curso de HDD fora do país, inclusive, porque aqui no país não tem, entendeu? E a gente vai aí mais esse desafio, sabe? Então, é sempre, gente, a partir do momento, né? E todas as profissões são assim, tá? Vocês têm que sempre estar ali se inovando, sabe? Estudando, aprendendo, se especializando naquilo que você escolheu, na área que você escolheu, entendeu? Porque não existe mágica, gente, não existe milagre, sabe? É dedicação, a palavra é essa, entendeu? É dedicação. E vem, gente, o retorno vem, tá? Eu como um estudante ali que sempre precisei trabalhar e estudar, meus pais não tinham condição de pagar a minha faculdade, entendeu? Claro, eu tinha colegas comigo, inclusive, que tinham filhos também, que eu falo, gente,
eu sou fã de vocês. Eu falava para esses meus amigos da faculdade, entendeu? Porque você largar os filhos em casa, sabe? Trabalhar o dia inteiro, cansado, e estudar. Chegava final de semana, quantas e quantas vezes de final de semana não terminava a nossa aula meio-dia, a gente ficava até 6, 7 horas na faculdade estudando, porque sábado e domingo era o único dia que eu tinha para estudar, porque na semana eu trabalhava. Entendeu? Então, a palavra é dedicação. Se você se dedica àquilo que você quer, se é o teu objetivo, se é o que você quer, o que eu posso dizer para vocês é que trabalho tem, entendeu? Para quem quer trabalhar, para quem quer arregaçar as mangas e ir para cima, tem, gente. Tem trabalho pra caramba no nosso setor. E a gente precisa de profissionais, sabe, que com garra, com força de vontade de ir para cima e de fazer a diferença dentro da engenharia. Estamos precisando. E palavras de quem trabalha no setor. Ô, professor, Thaís? Oi. A gente falou a questão da idade, né? Eu costumo lembrar um exemplo. Minha esposa trabalhava numa construtora lá em São Paulo, e um dia, conversando com o dono da construtora, ele falou que ele era funcionário do Banco do Brasil, foi funcionário do Banco do Brasil até se aposentar. E quando estava próximo de se aposentar, ele começou a comprar alguns imóveis, fazer reforma e revender, né? E por último, né, na época áurea da construção civil, há uns 7, na verdade um pouco mais, né, uns 10 anos atrás, né, que estava bem alta, eles chegaram a ter 10 obras simultaneamente e edifícios de 10, 20 pavimentos em região bastante valorizada ali próximo da saúde, né? Uhum. Então, às vezes, aquela máxima de que a vida começa aos 40, tem um pouco de razão nela, né? Sim, sim. Nunca é tarde. Eu tenho uma história de... É que, assim, infelizmente, não deu muito certo, né, para o meu colega, professor, acho que deve conhecer, o Davis. Sim. E ele também, ele era o mais velho da nossa turma, ele tinha 46 anos, né, na época, e ele também, ele sempre trabalhou, né, com projeto, ele era desenhista industrial, né, e aí ele falou, eu quero ser engenheiro e, cara, você precisa ver, assim, tipo, ele motivava a gente, sabe, ele era nosso maior exemplo, assim, e, cara, eu falo, tipo, a gente trouxe ele, assim, pra nossa turma, a gente tinha um grupo de estudos muito forte, sabe, turma? Era 20 nego, nosso grupo de estudos, que a gente sempre tava junto ali, sabe? Todo mundo era no salão da casa de um, na casa de outro, sempre junto estudando. E aí, e o Davis, que era esse nosso amigo, ele, não, eu tô na flor da idade, não sei o que, era sensacional. Eu falo era porque, infelizmente, né, o nosso amigo veio a óbito, ele teve um câncer, né, e que Deus o tem, ele é, até hoje, minha maior inspiração, assim, tipo, eu sempre fui apaixonada, assim, por ele, sabe, porque é exatamente isso que o Adeildo falou, não existe idade, gente, quando a gente quer, quando a gente tem o objetivo, sabe, quando a gente coloca isso pra gente, não existe idade, existe dedicação e garra, força de vontade. Porque às vezes tu vai ter que matar um dragão por dia. Mas se é aquilo que você quer se dedicar, se é aquilo que você quer para sua vida, vai. Vai, porque o retorno, ele é previsto, gente. Ele é previsto, sabe? Não existe nenhum tipo de ganho sem a dedicação. Se você se dedica por algo, né? Existe o retorno, entendeu? E a engenharia é isso. Ela é uma faculdade para quem pode. Ela não é para quem quer. Não adianta você querer engenharia. Não, você tem que poder a engenharia. Porque é o tempo todo, sabe? Ali, testes e mais testes de resistência. Entendeu? Só que se é isso que você quer, galera, eu sou suspeita para falar porque eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço. Eu sou muito realizada no que eu faço. Eu falo de engenharia, de infra, com orgulho, sabe? Hoje eu me emocionei aqui no evento, orgulhosa, sabe, da minha área, orgulhosa de ser engenheira, de bater no peito e falar, eu sou engenheira, sabe? Porque é isso, quando você começa a colher, e olha, eu tô falando de 9 anos, tá, gente? 9 anos trabalhando.
E hoje eu começo a colher os frutos, entendeu? Porque é isso, é degrauzinho por degrauzinho. Gente, é isso então. Olha, até a pandemia nos tirou o prazer de bater palmas para ela ao vivo, mas tem essa ferramenta aqui, né, que a gente clica nela, é isso? Olha lá, eu não consigo. Aí. De palmas para a Thaís, muitíssimo obrigada pela presença. E tá aí, ó, um exemplo no estacionamento, eu acho que do evento. Vocês querem ver a maquete que a gente fez do evento? Eu vou lá dentro rapidinho. Se vocês quiserem, eu mostro. Vamos ver. Gente, eu já vou só me despedir de vocês por causa do barulho, porque eu acho que lá dentro vocês não vão conseguir me ouvir, tá? Então, eu quero agradecer, Rosita, pela oportunidade, pelo espaço, né? Agradecer vocês por me ouvir. Desculpa se eu falei alguma besteira, mas é normal, tá, gente? E desejar a vocês sucesso, né, nesse caminho aí de vocês até o término da faculdade. Dizer para vocês também que se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição como profissional para bater papo, para tirar dúvida, para qualquer coisa. Segue aí no Instagram, Thaís_Reis. Pode me chamar lá que a gente inicia aí um bate-papo e estou à disposição, gente. A gente tá aí para se ajudar, né? Então, eu falo que eu estou à disposição de todo qualquer profissional do setor, porque a gente tem que se ajudar. Obrigada, Thaís. Muito obrigada pelo seu tempo, que você sabe que hoje em dia o tempo é a coisa mais preciosa que a gente pode doar a alguém. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Parabéns e sucesso para vocês. Amanhã de manhã tem o Leonardo, viu, gente? Ele vai falar sobre o método não destrutivo. Então, isso aí. Vocês não têm aula comigo, quem quiser é só me chamar que eu mando link. É isso aí. Eu vou entrar aqui rapidinho, eu nem sei se ele já desmontou o stand ou não, mas eu acho que não. Ele mandou uma foto para mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que ele demonstrou a masquete pra gente na palestra de ontem. Deixa eu ver aqui. Ué, mas ele deu essa palestra ontem? Pra nós, sim. É, essa aí mesmo. Ó, essa a gente gente, viu ela. Ele explicou dos ele tubos. fez pro professor João. Ah, no fim deu certo dele fazer pro João? Sim, mas ele falou sobre... Ele falou, acho que, não sobre o método construtivo, foi algum outro tema. Ah, que legal. Ó, essa aqui foi a nossa maquete da apresentação da feira. E foram vocês que fizeram, Thaís? Foi. Olha só que legal. Eu vi no Instagram. Ficou muito bacana. Ficou muito legal. E é isso, turma. Aí tem os nossos robozinhos também de vídeo inspeção. Muito bom. Obrigada, Thaís. Isso, turma. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Até mais. Beijo. Obrigada. Obrigado. Tchau, Thaís. Obrigado pela palestra. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, obrigado pela palestra, hein?